Paz do Senhor, meus queridos irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos a mais esta aula da nossa escola bíblica online. Hoje nós estamos com a aula de número e o sustento missionário. Esse é o tema da aula de hoje. A igreja e o sustento missionário. Você que gosta do estudo bíblico, seja bem-vindo a este canal. Nós temos a Escola Bíblica da Revista Território Brasileiro das Assembleias de Deus e temos aqui o formato online para que outros tantos possam ter acesso. Membros aqui da nossa igreja, onde pastoreamos, irmãos espalhados por toda a região, por todo o território nacional, poderão, e até fora dele, né? Países que falam a língua portuguesa poderão ter acesso a esta aula de forma prática. Que o texto áureo, ou pelo menos lê-lo, né? Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas por Cristo Jesus. Verdade prática, o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus fez. Que frase linda, importante. Se estiver saindo no áudio aí o som da chuva, é porque, evidentemente, está caindo copiosa chuva sobre nós. Vamos, então, aqui capítulo 4, versículo 10 ao 20, você poderá ler e acompanhar aí no conforto de sua casa, com a sua Bíblia. Vamos logo para o comentário. Já na introdução está escrito assim. De maneira bem específica, eu estou lendo, aparece esse ponto vermelho aí na sua tela, para você acompanhar a leitura. A respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Inicia a Bíblica de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 20. Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. Finalmente, faremos uma comparação, eu da igreja de Filipos, a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária, como dever dos membros da igreja local, de que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade. É uma grande verdade. Eu quero aqui pontuar, destacar feito entendimento. As pessoas não contribuem mais com missões, não se dedicam mais a esta causa, porque eu entendo que não entenderam, não tiveram o entendimento necessário. Quem entende, coopera, missionária, de alcançar vidas para o reino dos céus, investe e contribui com alegria no coração. E aqui diz uma outra importante frase. Investir na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade. Eu creio, o nosso Deus não deixará passar batido todo empenho, todo esforço que você fizer na obra dele. Deus recompensará aqui na terra e então não deixe de contribuir, não seja mesquinho, não seja miserável para com a obra e as coisas de Deus. O ponto é de número 1. A igreja de Filipos e o sustento missionário. Paulo e a igreja de Filipos. O texto de nossa leitura bíblica em classe, a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o seu sustento. De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. No trecho de Filipenses, tivemos um obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez na vida. Quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida abastada. Quando, porém, passou a financeira, não foi mais a mesma. É preciso destacar aqui, queridos, que
Quando Paulo dedicou-se inteiramente à obra missionária, é verdade que nem sempre ele trabalhou com a profissão que tinha, que era fazedor de tendas. Então, ele saiu na dependência das igrejas. E Filipos, a igreja dos filipenses, foi exemplo, porque não hesitou em contribuir e abastecer a Paulo no que tange ao financeiro, para que ele continuasse a... Então, isso é importante nós aqui salientarmos. O privilégio de participar do sustento missionário. À luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes dos missionários e suas famílias por meio da secretaria ou do departamento de missões da igreja. Ora, os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária. Assim, confer, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Aqui ocorre uma relação espiritual de muita confiança e apoia os obreiros transculturais. Esferas do sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, que custeia alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes naturezas de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. Responsabilidade em que não haja o cumprimento rigoroso do sustento financeiro. O trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Por isso, aqui devido à oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoarmos e suprir todas as nossas necessidades. Santo. Grandes verdades foram aqui expressas. Eu quero colocar aqui que Deus se compromete de abençoar-nos em todas as nossas necessidades. Todas. Por causa desse investimento, se comprometer com missões, se comprometer em ajudar a obra de Deus e perecer financeiramente. Isso não existe. Quando você investe no reino dos céus, Deus vai lhe dar o suporte. Deus com as suas promessas, e Ele é fiel para a abastança. Então, se você quer segurar os teus bens, por ter a certeza de que Deus irá te proteger e preservar tua empresa, a tua casa, não tenha dó. Invista na obra missionária e Deus estará te respaldando, te dando suporte. De número 2, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custos no Evangelho de Lucas, onde diz, por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. É prudente que, previamente, seja estabelecido um contrato entre a igreja e iniciativas acordadas com o missionário e sua família antes do envio deles. Tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Nesse sentido, a igreja local envia e assume a responsabilidade. Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente, de acordo com o exame criterioso dos custos da obra a ser desenvolvida, tais como transporte do missionário até o local da atuação da obra, moradia, educação, saúde, a instalação do missionário com a sua família naquele país. Isso respaldará a obra missionária, até que essa e dar assistência ao obreiro em todas as áreas da sua vida. Então, algumas coisas precisam ser previamente transporte do missionário, moradia, educação, saúde da família, tudo que esteja relacionado à instalação do missionário com a sua família naquele país.
Então é preciso fazer as contas. E no nosso caso mesmos, nós ajudamos um missionário na África que já é auxiliado por uma agência, por uma união de outras igrejas. Então nós apenas contribuímos segundo a nossa possibilidade. Se senta para construir uma torre sem ter condições de levantá-la, de terminá-la, de construí-la. Então é preciso fazer cálculos na obra de Deus. No meu caso aqui, sustentar só africano, um país longínquo, traria, quem sabe, uma responsabilidade muito grande aqui para nós. Então, o que está nas nossas forças é contribuir com o missionário que já assim nós damos um plus e o que enviamos ajuda ele a ir mais longe. Então, cada um dentro da sua realidade, porque se fizermos o cálculo de moradia, educação, suporte para a família de um missionário, isso traz uma responsabilidade maior para a igreja local. Quem tem bênção, mas é preciso enviar um missionário com responsabilidade. Não se envia um missionário para passar fome, passar necessidades básicas com a sua família, como é o nosso caso, aqui na igreja que pastoreamos, que já é mantido por outras igrejas. Então, o que é enviado da nossa parte apenas vem para corroborar, para respaldar. Com base no texto bíblico de Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. O deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários no campo. Letra B. O sustento deve ser coletado nas igrejas, de um modo eficiente e responsável. Letra C. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que apoiam a proclamação do Evangelho e, por isso, doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados. O sustento deve ser mais do que o básico daquele trabalho missionário. Letra E. O sustento de missões deve ser feito de modo constante e permanente. Claro, não se pode abandonar missionários no campo. Entregaram a deriva. Então, a missão tem que ser feita com responsabilidade. O sustento deve ser mais do que o básico. Não deve se levar o limite. O superficial tem que ser algo além, para que em países mais pobres, até com alimento, e ajudar outras famílias recém-convertidas e inseridas na igreja. Subtópico 3. Um apoio fiel e permanente. O apóstolo Paulo elogiou os filipos em seu ministério. Nesse sentido, as necessidades dos missionários não podem ser ignoradas por causa da falta de um planejamento bem feito. O fato é que os missionários dependem que eles confiam para perseverar no apoio, oração e doação. Nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo pode abandonar nenhum tipo de investimento missionário, ou se amplia, ou pelo menos se mantém. Agora, abandonar o missionário seria uma tragédia, um caos para a obra e também para aquele país, a família, a este missionário que foi enviado. Já imaginou o caos? Mandar uma família para abandoná-la. Isso é inconcebível. Tópico 3, aprendendo a investir na obra missionária. A igreja de Filipos versus a igreja de Corinto. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária, pois, como vimos, ela enviava oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus, seus membros demonstraram insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário. Por ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades. Portanto, precisamos compreensão da contribuição financeira.
em favor da obra missionária. Então aqui nós temos o exemplo, né, de duas igrejas. A igreja de Corinto era aquela igreja que tinha os dons espirituais, uma igreja dotada de uma presença com os dons, uma igreja avivada, porém ela não sustentou a Paulo como o fez a igreja de Filipos. Uma igreja esta que respaldou o apóstolo e deu todo o suporte para que ele continuasse a pregar o evangelho, empreender grande esforço naquele lugar. Isso é preciso pontuar. Vamos aqui, subtópico 2. Tendo consciência de nosso dever. Contudo, o apóstolo que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Olha só essa frase, Deus acredita na conta dos doadores. Você dá para a obra missionária. Você investe, porque Deus não deve nada para ninguém. Deus não ficará devendo nada. Faça a prova com Deus e Ele haverá de te retribuir. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor a recebe com alegria. E todas as nossas necessidades. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouros no reino, no céu. Então, investir na obra missionária, ajuntando tesouros no céu. Aqui na terra, os acumuladores de bens estão esquecendo o que Jesus disse. A traça come, a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Aqui na terra, os teus tesouros estão sujeitos a desaparecer. Todavia, quando você investe no reino de Deus, nos céus, eu creio que tem muito mistério oculto atrás dessa promessa de Deus. Muitos aqui talvez deixaram de comprar um par de tênis para o filho, deixaram de comprar uma camisa para investir na obra de Deus. E você não terá falta de nada, mas terá sobra aqui na terra e no porvir. Surpresas estarão te aguardando. Pessoas financiando a obra divina. Em Lucas capítulo 8, versavam Nosso Senhor e o serviam com seus bens, ou seja, sustentava financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Assim, a expansão da mensagem do reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Isso nos revela que, apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transcultural de um missionário, e, a partir dessa resolução, garantir a execução da obra Missões Transculturais. Portanto, atendemos para as palavras de Hudson Taylor. Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta dos recursos de Deus. Ou seja, Deus se compromete. Deus, ele assiste, respalda e dá o suporte para aqueles que estão imbuídos em fazer missões, quanto Deus está cuidando de tudo. Concluindo, nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida, e é a vontade divina a salvação dos perdidos da terra. Para que essa meta seja alcançada, com todos os seus dons e talentos, Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor, nosso Deus, conta conosco literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem de vida eterna. É isto, queridos, o Senhor com a tua contribuição para que chegue literatura, bíblias e um missionário possa bater na porta de um africano ou de qualquer lugar neste mundo, levando a doce mensagem. Fica aqui esta lição, fica aqui estas dicas, crendo que você, a partir de hoje, contribuirá na sua igreja com missões.
Eu convido você para na próxima semana estudarmos a lição de número 10 por 40. Não perca este maravilhoso estudo nos países menos evangelizados do mundo. E Deus estará te abençoando de forma sobremaneira. Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Fique na paz do Senhor Jesus.